vamos conversar sobre TDT. TDT é tiro de defesa tático, uma modalidade nova de tiro esportivo, de tiro de defesa, e que é livre, não é subordinado a nenhuma federação nem confederação. Qualquer clube pode baixar o regulamento e utilizar livremente. Muito bem. Este é o regulamento. Este regulamento, aqui atrás nós temos o aplicativo que faz as apurações para o celular em tempo integral. Capa dura, capa luxuosa. Essa minha versão é colorida, mas quando você for comprar pelo Clube de Autores, você pode escolher se você quer colorida ou uma versão preta e branca mais barata. Isso não importa. As pessoas têm me perguntado como se resolve o TDT. O alvo não é esse aqui é um alvo de PSC. O alvo do TDT, deixa eu abrir aqui. O alvo do TDT é assim. Então, o 0 é essa parte estreita. A área seguinte é a 1. 0 e 1 são áreas fatais. Então, realmente, você colocou o alvo tá fora de combate. E a área de fora é a 3. Essa área, se por exemplo tiver 2 disparos na 3 e nenhum disparo na 0 e na 1, você vai ter uma penalidade por falsa neutralização, porque com tiros no 3 você não neutralizou o alvo. Alvo branco é refém, mas também refém pode ser um alvo desses normais, onde se pinta 2 mãozinhas pretas. A vantagem deste regulamento é que tem aqui no anexo alguns exemplos de pistas que os clubes podem adotar e fazer variações. A forma de você... Aqui não tem nenhuma parede na pista. Deixa eu... Corta um pouco que eu vou ali. Vamos supor que aqui seja uma parede, tá? Então a forma de eu resolver uma pista de TDT é primeiro me abrigar na parede. O alvo está lá, eu estou escondido. Então eu vou fatiar, ou seja, a parte inferior do tronco jamais pode aparecer e se expor a um tiro do inimigo. Só a parte de cima e mesmo assim metade, quer dizer, o rosto e a mão com a arma. Não posso passar o braço pela parede. Eu tenho que me afastar e aí, fatiando, eu vou fazer o primeiro alvo. Depois eu vou entrar mais um pouco, fazer o segundo alvo. Isto é fatiando. A gente chama de prioridade de defesa. Só tem essa forma de resolver uma pista. Primeiro se esconde, se abriga e depois vai procurando os alvos. Bom, vocês já viram que eu estou na ATDC, Associação de Tiro Duque de Caxias. E hoje eu estou falando de TDT. Já mostrei como é que se engaja os alvos, sempre fatiando, é o que a gente chama de prioridade de defesa. E agora eu vou, a pedidos, falar sobre as penalidades, tá? Como as penalidades estão todas espalhadas pelo regulamento e alguns têm dificuldade de localizar todas, eu fiz um anexo. Então nesse anexo estão todas as penalidades e é o que eu vou ler para vocês agora. Muito bem, nós vimos que resolver uma pista, ou seja, procurar os alvos, abater os alvos, é muito simples, só tem uma forma. Você se protege, vai olhando um por um e resolvendo. Se for metal, ele tem que cair para pontuar. Por que a gente sempre diz que tem que cair? Porque alguns plates levam um tiro de raspão, ele balança, às vezes vira, mas não cai.
não pontua. Ele tem que ser derrubado, por isso que metal tem que ser derrubado. No caso do papel, sempre com 2 disparos, a não ser que o briefing fale diferente, porque se houver, por exemplo, uma técnica em Moçambique, serão 3 disparos, 2 no peito e 1 na cabeça. Não havendo essa recomendação no briefing, então são 2 disparos no alvo de papel. Vocês devem ter visto em todas as competições que o árbitro corre junto né, corre logo atrás do atirador, segurando um timer. Pode ser desse modelo, pode ser de modelo diferente, não importa. O que importa é que após esse sinal sonoro, o timer ele passa a ouvir os disparos e anotar o tempo. Então, logicamente, quando você terminou, o árbitro vai dizer se terminou, tire o carregador, descarregue a arma, mostre aberta, bate o cão e coldre. Feito isso, ele olha o último disparo que foi dado, né? Porque se você ligou o timer, ele começou a contar os disparos. Aquele último que ficou marcado é o tempo total da sua prova. Concorda comigo? Então tem o tempo da sua prova. Depois ele volta aqui no review para ver o primeiro disparo. Porque, basicamente, o padrão é que você tenha 3 segundos para sacar e fazer o primeiro disparo. Se você, dentro desse tempo de 3 segundos, fez o primeiro disparo, não há penalidade nenhuma. O tempo da sua prova é aquele que foi marcado pelo último disparo. Porém, você tem 3 segundos. E o relógio aqui marcar 3:01, quer dizer, 1/10 de segundo, não importa. Esse tempo todo de 3:01, ou o que der, vai ser acrescido ao seu tempo do timer. Logicamente, depois ele vai conferir os alvos. Se você zerar a pista, ou seja, tirou tudo no zero dos alvos, é só o tempo do relógio. Se você tiver tiros, impactos na zona 1, eles serão acrescidos sempre como tempo, como segundos. Se for na zona 3, a mesma coisa. Se você errar um alvo, o miss são 10 segundos. Por exemplo, você tem que dar 2 disparos num alvo. Não acertou nenhum dos 2. Você tem 20 segundos de misses. São 2 misses que vão ser somados ao seu tempo de prova. Tá? Se você acertar um refém, a gente sempre coloca o refém assim meio na frente do alvo ameaçador, para atrapalhar mesmo. Acertou o refém, 10 segundos serão acrescidos ao seu tempo de prova. Tá? Muito bem. Me pediram que explicitasse as penalidades. O que a gente chama de penalidade padrão, né? Então, quando o árbitro levanta o dedo porque você teve uma penalidade, normalmente são 3 segundos. É uma penalidade de 3 segundos que é acrescido ao tempo de prova. Nós temos conduta antidesportiva, muito difícil, graças a Deus, de se aplicar, mas se houver, são 25 segundos. E o miss não deixa de ser uma penalidade de 10 segundos. Mas vamos fazer um resumo que está no regulamento como anexo C. Está ali. Se vocês conseguirem ter um olho bom e conseguir ler, tudo bem. Vocês lêem, eu fico aqui esperando. Mas se vocês quiserem, eu dou uma ajuda, porque a letra está miúda. O alvo tem aquele desenho que vocês já viram que tem a zona da cabeça. Então, o impacto na zona da cabeça é uma penalidade, 3 segundos. Por quê? Porque na legislação brasileira, os magistrados acham que tiro na cabeça não é tiro de defesa, é execução. Então, como a gente procura no TDT fazer o mais real possível, então
não se pode atirar na cabeça, tem que atirar sempre no peito. Bateu na cabeça, que acontece, você está correndo na pista, atira no peito, às vezes vai bater na cabeça. Se bateu, vai perder 3 segundos. Passar em janela ou esquina, mais que apenas a arma, aquilo que eu mostrei quando eu estava na esquina, né? Se passar o braço todo, que permite que um cara que esteja escondido segure a sua arma ou o seu braço, uma penalidade. Quando eu falar uma penalidade, já sabe que é 3 segundos que vai ser aumentado no tempo do relógio. Atirar parado quando o briefing fala em movimento. Então, se no briefing diz que você tem que sacar e atirar em movimento em determinado ponto, cada tiro parado será um PE, uma penalidade. Tá? Então, cada vez que você dá uma paradinha e dá um tiro, 3 segundos. Errar a sequência de prioridade de defesa. Se você está escondido numa esquina e mete o olho, você tem que ver o primeiro cara é o de fora. Mesmo que tenha depois outros alvos, o que você vê sempre é o de fora. Mas tem gente que chega ali afobado e começa a atirar da esquerda para a direita, quer dizer, de dentro para o de fora. Então isso é erro de procedimento, vai ter um PE de 3 segundos. Acertar alvos reféns, AR de 10 segundos, que é alvo refém, independente do número de impactos. Tá? Então, se você der 2 tiros no refém, conta apenas 10 segundos, porque 2, 10 ou 20 tiros no refém mata igual a 1 tiro só. CA, eu já falei, conduta antidesportiva é 25 segundos. Você não pode se deslocar com o dedo no guarda-mato. Tá? Toda vez que você se deslocar, você tem que tirar o dedo de dentro daquela proteção do gatilho, de dentro do guarda-mato. Primeira vez que você meter o dedo ali, o árbitro vai dizer, dedo, você tira fora. Se você insistir, reiterado avisos de dedo, um PE de 3 segundos. De que qualquer um presente sem EPI, sem óculos, protetor de ouvido, após reiterados avisos do árbitro, retirado e competidor punido. Então, se for um convidado, ele é retirado. Se for um competidor, ele toma DQ e não pode mais competir. Você tem que engajar os alvos numa sequência lógica da pista. Tá? Se você não engajar corretamente, você pode ter uma penalidade de 3 segundos. Um dos casos foi aquele que eu disse, você tem que engajar o alvo, quando você está fatiando, daquele mais externo para o interno. Se você inverter isso, você não engajou o alvo corretamente. Às vezes, a prioridade, você bota um desenho de faca num alvo, um desenho de arma de fogo no outro. Então, a prioridade é o mais letal, a não ser que a faca esteja ali colada a você. Mas se a faca está distante, e distante tem um cara de fuzil, ou de pistola, ou de revólver, a prioridade, sem ninguém dizer nada, é atirar primeiro no de pistola e depois no de faca. Se você inverter isso, aí você toma essa penalidade porque não engajou corretamente. Errar a sequência de fatiamento, já falei. Caso as mãos em empunhadura passem da barreira de proteção, também já falei, numa esquina, você meteu o braço, numa janela, entrou com o braço, uma penalidade de 3 segundos. Você tem que se afastar e atirar de longe da janela. Abandonar um posto e cruzar com aberturas ou autocante sem engajar alvo visível. Então, digamos que você está num posto de tiro, atirando, e tem que passar para um outro, mas no meio tem 1 ou 2 alvos. Você tem que engajar esses alvos e depois ir para o outro posto. Se você passar direto e não engajou, você vai tomar um PE por ter não engajado um alvo que você passou por ele, independente dos mísseis que esse alvo vai apresentar. Se você tiver com uma cobertura mal feita, o que é cobertura? Cobertura é você se esconder atrás da pilastra, da porta, da janela.
Então, da cintura para baixo tem que estar completamente escondido, coberto. A gente chama coberto. E da parte de cima do tronco, metade, ou seja, essa parte aqui onde está o braço e a cabeça só que pode aparecer. Se você não tiver com uma boa cobertura, o árbitro vai avisar cobertura e você se endireita. Se ele disser cobertura e você disparar sem se endireitar, vai tomar uma penalidade de 3 segundos. Para cada alvo engajado em desconformidade com a regra, já foi avisado. Digamos que numa pista ele diga que tem que ter uma recarga obrigatória. Nem diz aonde deve ser, que muitas vezes ele diz entre o posto 2 e o 3, ou entre não sei o que e não sei o que, o cara diz que a recarga tem que ser naquele lugar. Mas, muitas vezes, no tiro defensivo, a gente faz o seguinte, foi criado para tentar nivelar todo mundo. Como tem gente com carregador de 15 ou 16 tiros, e tem gente com carregador de 19 ou 20 tiros, para poder nivelar, estipulou a regra que toda pista que tiver mais de 16 disparos mínimos, haverá uma recarga obrigatória. Mas não diz aonde tem que ser. Mas você tem que fazer abrigado. Você não pode fazer uma recarga na frente de um alvo, porque, teoricamente, o alvo atira em você. Então você se abriga e faz a recarga em qualquer lugar. Agora, se a pista diz que tem uma recarga obrigatória, você fez a pista toda correndo, preocupado em fazer no menor tempo possível, esqueceu de fazer a recarga, vai tomar uma PE, vai tomar uma penalidade de 3 segundos, porque deixou de fazer a recarga obrigatória. Caso você descarte no chão um carregador com munição viva, se tiver carregador vazio, né, quando a arma para aberta, porque acabou a munição, tudo bem, aperta o retém, deixa cair e vai embora, nem presta atenção. Porém, muitas vezes, como nesse da recarga obrigatória, você tem que tirar um carregador que tem munição viva, não pode jogar no chão. Tá? Põe no bolso, põe em qualquer lugar. No chão, não. Se deixar cair no chão com munição viva, uma penalidade de 3 segundos. Caso esteja exposto ao alvo ameaçador no momento de fazer a recarga, parado ou em movimento, né? Eu falei, você tem que fazer a recarga abrigado. Se você estiver exposto a um alvo, é como se ele tivesse atirado em você de volta. Então, um PE de 3 segundos. Para cada disparo parado, quando a competição prevê movimento, já foi falado. Isso é redundância, porque isso foi tirado da regra. E como tem muita coisa espalhada no regulamento, aqui foi feito um apanhado para facilitar principalmente o pessoal do sistema para shooters poder jogar no sistema todo tipo de penalidade. Porque no sistema para shooters, quando você tem uma penalidade, ela aparece no resultado do cliente qual foi a penalidade, o que é que ele fez de errado. Iniciar a pista de posição incorreta e havendo vantagem em relação ao tempo. Então, normalmente, o briefing diz que você tem que estar parado, mãos ao longo do corpo, com traje de ocultação, quer dizer, com casaco, alguma coisa que cubra a arma. Se você começar a pista, apitou, e você, antes de apitar, você já estava se mexendo, ou já estava abrindo o paletó para facilitar, ou já qualquer coisa que faça você levar vantagem no tempo, vai tomar um PE aí. Tem pistas, somente de exercícios, e que a contagem é limitada, entendeu? Então, a pista diz que são 9 disparos limitados, para que em 3 alvos você dê... Não, aí dá 8. Bom, que sejam 3 alvos, 3 vezes 2, 6... Caramba, estou ruim de conta. Eu falei 9? Então, 9 tem que ter 4 alvos e mais um plate, mais um metal que pode ser um pop. Não importa. Se diz que é limitado a tantos tiros e você deu a mais, então um PE para cada disparo a mais de uma pista limitada. Se é 9 e você deu 10, um PE. Se deu 11, 2 PEs e por aí vai. Um PE de 3 segundos por alvo não engajado, mais o miss para cada disparo não efetuado num alvo na recusa do atirador em refazer uma pista determinada pelo árbitro. Pode haver um problema qualquer, então o árbitro manda que você faça rechute. Por exemplo,
você atirou num popper e não armou a bailarina, né? Aí vai ficar a critério do árbitro. Ou ele te dá o ponto como se você tivesse acertado a bailarina, mas se é uma bailarina difícil, ele vai ver que nesse caso você vai receber vantagem em relação aos outros, ele vai pedir que você faça a prova novamente. Ah, você não quer fazer. Se você se recusa, então, por alvo não engajado, mais um míssil para cada disparo não efetuado. Então, por alvo não engajado, um PE, fora os mísseis. Conduta antidesportiva em qualquer competidor que interfira na execução da pista de outro. Então, o cara está lá na pista, alguém grita uma gracinha ou faz qualquer barulho que atrapalhe e prejudique o atirador, ele pode tomar uma conduta antidesportiva, que são 25 segundos. Um PE de 3 segundos, caso o competidor inicie os procedimentos de vaziar e mostrar uma vazia antes do comando. Gente, isso é tão comum, é comum em tudo, é comum no IPSC, no IDSC e não vai ser diferente no TDT. É comum. O cara chega lá no final e já começa. O árbitro ainda não falou nada e o cara já está com a arma no coldre. Já esvaziou, já jogou para cima a munição. Não é assim. Terminou a prova, você fica parado. Olha para o árbitro ou não olha, não importa, você fica parado. Você tem que esperar o comando. Ele vai dizer, retire o carregador. Aí você retira o carregador. Descarregue a arma e mostre aberta. Aí você mexe no ferrolho e mostra para o árbitro a arma aberta. Bate o cão e coldre. Mesmo que a arma não tenha cão, é a forma que a gente tem que... Não basta levar o cão à frente. Tem que apertar o gatilho para ter certeza que se um diabo deixou uma munição ali, é muito melhor atirar no para-balas do que depois cometer um acidente. E aí, quando ele disser coldre e gritar pista fria para que os ajudantes entrem, aí terminou essa história toda. Se fizer isso antes do comando, um PE. Em cada erro, para falta de acertos mínimos, 2 nos alvos. Então, aí é miss. Né? Você tem que acertar 2 tiros no alvo. O alvo só tem um buraco, então sinal que ele tem um míssil. Um errou o alvo. Aí são 10 segundos. Para cada disparo excedente dos 3 permitidos na zona 0 e 1. Isso é uma inovação também. Você tem que dar 2 tiros no alvo de papel. E é normal que você viu que deu um tiro na zona 3, você dá mais para corrigir. Porque você quer atirar no 0, que é para não ter o tempo acrescido. Mas cuidado, se você der muito tiro, e tiver mais de 3 impactos nas zonas 0 e 1, você vai ter uma penalidade. A tolerância são 3 impactos. Você pode ter 2 tiros no 0, 1 no 1, ou o inverso, 1 no 0 e 2 no 1, tudo bem. Se tiver 4 impactos nessa área, você vai ter uma penalidade. Tá? Então, para cada disparo excedente dos 3 que podem, você toma um PE de 3 segundos. Um PE de 3 segundos para cada impacto na zona da cabeça não previsto em briefing. Falei no início. Por alvo não engajado, além dos mísseis. Tá? Já foi falado. Como eu disse, tem redundância porque isso foi um apanhado de todo o regulamento. Por falsa neutralização, caso não haja pelo menos um impacto nas zonas 0 e 1. Você deu 3, 4, 5 tiros na zona 3. Nenhum na zona 0, nenhum na zona 1. Realmente você não parou o alvo. Não neutralizou o alvo. Se fosse um bandido drogado, ele continuava, ele tomou tiro de raspão, tomou tiro no braço, não parou, não neutralizou. O cara pode continuar a fazer uma reação a você. Então, é um PE por falsa neutralização. Terminou a pista. O árbitro é que tem que ir lá contar. Se alguém tocar ou mover materiais na pista pronta, esse alguém pode tomar um PE.
mexer, mudar um alvo de posição, isso aí é função do árbitro, ninguém pode fazer isso. Conduta irregular de interferência por parte do competidor, uma penalidade. Ingressar na pista sem autorização do árbitro e fora do walkthrough. Quando o árbitro reúne um squad, um esquadrão, né, uma esquadra, e passa o briefing, normalmente ele dá um tempo, olha, 1 minuto aí de walkthrough, para você ir lá, olhar as pistas, criar sua estratégia, ver onde é que os alvos estão direitinho. Isso é uma questão de segurança, a não ser que seja uma casa misteriosa, né? Uma pista de cenário desconhecido, aí você não pode ver nada e não tem nem briefing, né? Apita, abre a porta e vire-se. Mas todo o resto de pistas tem o briefing e o walkthrough, tá? Se você entrar na pista, tá vazia ainda, os árbitros não chegaram, ainda estão se arrumando, ou estão em reunião não sei aonde, você chegou na frente e entrou na pista para olhar antes dessa hora que tem que entrar, então você já vai começar a pista com um PE de 3 segundos. Para os envolvidos, caso o árbitro dê informação, dica na pista, além do previsto no briefing. Tem árbitro que começa a dar dica, olha, faz assim, faz assado. O árbitro não está lá para dar dica, o árbitro está lá para arbitrar. Então, árbitro não é professor, não é instrutor. É claro que quando tem iniciantes, que a gente normalmente bota uma pulseirinha para facilitar, a gente dá uma série de ajuda, de explicações, etc. Mas fora esse caso, o árbitro não pode dar dica. Ele tem um amigo lá e ele dá uma dica, olha, tem um alvo ali que está escondido, não sei o que, não esquece dele, não sei o que lá. Então, é uma penalidade para os envolvidos, para o cara que recebeu a dica, para o amiguinho, e para o árbitro também. O árbitro também é punido. Cada alvo atingido fora da cobertura. Como eu disse, você tem que se abrigar e depois resolver a pista. Se você sair correndo e atirar nos alvos sem estar coberto, para cada alvo atingido fora da cobertura, um PE. Aí é por alvo atingido, não é por impacto no alvo. Você dá 2 tiros, tem 2 alvos. Você dá 2 tiros em cada um, você não vai tomar 4 PE, você vai tomar 2 PEs, um para cada alvo. E o último é, se o carregador não estiver cheio no início da pista, a nossa regra diz que você sempre tem que estar com os carregadores no máximo que o fabricante diz. Se é um carregador de 17 tiros, tem que sempre começar com todos os carregadores com 17 tiros. Aí tem aquele esperto, conhece o esperto? Tem aquele esperto que ele tem que fazer uma recarga obrigatória em certo ponto. Então, o que ele faz? Bom, até aquele ponto onde tem a recarga, são 3 alvos, são 6 disparos. Ele bota só 6 munições, que aí a arma para aberta, ele não perde tempo. Ele aperta o retém, já enfia o segundo carregador e vai embora. Né? Esperto. Esse esperto pode tomar uma conduta antidesportiva de 25 segundos, que é para deixar de ser besta. Tá? Gente, como vocês viram, o TDT é uma maravilha, é uma belezura. E foi feito sem muitas frescuras, sem muitas dificuldades, sem uma regra complicada, justamente para facilitar e trazer novos adeptos. Boa sorte, que você se dê muito bem no TDT e que seja feliz como eu sou. Vou repetir o que eu venho repetindo sobre segurança há muito tempo. Estamos num clube de tiro, estamos num estande. Qual é a norma normal no estande? Você não pode mexer em arma, a não ser quando você estiver na linha de tiro. Por exemplo, eu tenho visto muita gente durante competições ou mesmo treinamento sentado ali fora, ou seja, não estão na linha de tiro, e de repente alguém saca a arma para mostrar para o amigo, etc. Não pode. Em caso de competição, isso é DQ. DQ é como a gente chama quando o sujeito é desclassificado e convidado a se retirar do local, da área. Então, entenda, não se mexe em arma.
E ela tem que ficar no coldre sem carregador, é o que a gente chama de arma fria, tá? Por outro lado, em qualquer parte do clube, você pode mexer em munição. Você pode ficar municiando seus carregadores. Munição você pode mexer à vontade. Arma não. Por que eu vivo repetindo problemas de segurança? Gente, um dia desse eu recebi a foto de um conhecido meu, atirador ou instrutor de tiro há mais de 30 anos, com a mão toda costurada, porque ele estava desmontando a arma, né? Na hora que você tem que desmontar a Glock, né? Que você faz aquela sequência de desmontar a Glock, você tem que apertar o gatilho para poder tirar o ferrolho fora. Tinha uma munição, e não me pergunta como é que pegou na mão, porque a gente nunca passa. Aqui está a arma. Isso aqui chama-se sweeping, sobrevoo de membros. Você nunca passa com a arma em cima de seus membros. Então, não me pergunta como é que um cara com 30 anos faz uma besteira dessa. Mas se o cara com 30 anos faz uma besteira dessa, é sinal que alguém com muito menos experiência está muito mais propenso pela estatística a fazer uma besteira até maior. Então, como dito, a mergulhinha está municiando seus carregadores. Nesta área, ela não pode mexer na arma, mas pode mexer livremente em munições. E este traje que ela está usando é a nossa camisa oficial do TDT. Tá vendo? Tem o nome direitinho. Então ela vai fazer o seu treinamento. TDT, tiro de defesa tático. Em qualquer clube, todos devem se comportar como se árbitros fossem. Então, se você vê um manuseio inseguro de arma de fogo, oriente imediatamente o incauto e comunique à administração. Isso é segurança sempre em primeiro lugar.